É um prazer estar aqui com vocês. Parabenizo a ideia de um congresso específico da AMB, direcionado para médicos jovens e alunos de medicina. Isso é muito bom. Bom, esse assunto é extenso, em 20 minutos, obviamente, a gente vai ter que dar uma sobrevoada e talvez pensar alguns aspectos mais importantes dessa doença, que é uma doença muito frequente no homem, e nós estamos, coincidentemente, no mês de fazer campanhas para a prevenção, a detecção precoce, o tratamento do câncer de próstata. Novembro é o mês, né? Esses são os meus conflitos de interesse. Quando nós falamos em tratamento, abordagem de qualquer doença, nós temos que sempre pensar nesse tripé. O tripé é o mais importante, obviamente, é o paciente, mas existe um equilíbrio dos interesses do paciente que são, obviamente, analisados pelo sistema de saúde. Isso, quando eu falo sistema de saúde, eu falo os planos de saúde, falo a indústria farmacêutica, falo a indústria de materiais e, obviamente, o médico. Então, nós vamos falar também como esse equilíbrio, no caso do câncer de próstata. Vejam vocês que o câncer de próstata, ele é o mais frequente, isso aqui é 2020, mas não mudou, ele é o mais frequente na mulher o câncer de mama, e no homem o mais frequente. Ele não é o que mais mata, ele é o terceiro que mais mata, então já tem alguma coisa que chama atenção. Por que ele é o mais frequente e ele não mata muito? Nós vamos falar um pouco sobre isso. Nos Estados Unidos não é diferente, os números também são bastante grandes. Veja que ele é praticamente 15% dos cânceres que ocorrem naquele país são câncer de próstata, ele é o segundo depois do câncer de mama. Bem, e como é que é o prognóstico? Obviamente, quando você fala em prognóstico de uma doença, tem que ser sempre comparativo, né? Próstata, ele é um prognóstico bom. Óbvio que esse 99% aqui de sobrevida em 5 anos não é no nosso meio. Isso é no primeiro mundo. No nosso meio é menor. Por quê? Porque no primeiro mundo, por causa de uma abordagem mais rápida, 90% dos pacientes chegam com doença localizada. No Brasil, isso não passa de 70%. Por isso, essas campanhas são importantes para o médico, obviamente, explicar a importância da doença e que o paciente procure mais rapidamente. Então, vejo que ela não é uma doença tão grave assim, no ponto de vista de levar à morte. O que acontece é que muitos pacientes em doença mais avançada demoram para morrer. Então, a gente não aquilata o sofrimento desses pacientes com metástases ósseas, com dores, fraturas patológicas, e isso não sai nesse gráfico. Aqui nós falamos só em sobrevida. Esse é um aspecto importante. Então, se nós compararmos aqui, entre outros, vejam que testículo e próstata são dos melhores em termos de prognóstico. Veja, pâncreas, muito ruim. Então, por isso que nos incentiva a que a gente faça esse tipo de campanha, porque, pegando no início, esses são os números, né? Mas interessante que aquele número que eu mostrei é um número que mostra, obviamente, existe uma certa mudança, né, de época para época. Vejo nesse período de 75 a 2012 o que aconteceu com a incidência de câncer de próstata. Essa aqui é a curva do câncer de próstata, ele desabou violentamente. Isso foi devido ao PSA, um antígeno específico da próstata, que nós dosamos periodicamente. Então, ficou mais comum se fazer isso a partir dos anos 80, 90, e, obviamente, nós começamos a fazer diagnóstico mais precocemente. E veja o que aconteceu com o câncer de mama. Com a mamografia não houve nenhuma mudança profunda, digamos assim. Quando a gente fala isso, a gente entra em conflito com nossos amigos ginecologistas, né? Provando que existe muito mais incentivo de se fazer a mamografia do que o PSA. E a gente sabe por números que o PSA é muito mais importante para a detecção precoce e a mamografia, no mínimo, é contraditória em relação a essa função. Por isso, eu mostrei em 2012. O que aconteceu depois dessa época, mais ou menos nesse período, começaram a se discutir se realmente o paciente precisava fazer exame de toque, se o paciente precisava fazer PSA, se era realmente necessário fazer PSA periodicamente.
isso combinou, no Brasil aconteceu isso, no exterior aconteceu isso, combinou com um certo relaxamento da ida do paciente ao médico, e o médico tendo que explicar se o paciente gostaria sim de se submeter ao exame de toque e o PSA. Óbvio que se você falar para o paciente que ele pode não fazer o toque, ele vai dar pulos de alegria, né? Porque nós, homens, somos muito patifes e o exame é tido como uma coisa temerosa. O que aconteceu? Veja o que aconteceu ao longo dos anos. Aumentou o número de novos casos de câncer de próstata. E talvez, se você fizer uma comparação com todos os outros, o que mais aumentou? Porque houve um relaxamento nessa questão do toque e PSA. Isso nós não temos dúvidas. Os urologistas não têm dúvida. Quem tem um pouco de dúvida é o pessoal de saúde pública, os estaticistas, mas nós não temos dúvida. Por isso que ainda nós preconizamos, de maneira geral, que os homens acima de 50 anos vão ao médico, toque e PSA, talvez não anualmente, depende do caso. Acima dos 45 anos, quem tem família, pai, familiar, digamos, relacionado, se tiver um pai, um tio, deve ir a partir dos 45 anos. Isso é importante porque tem a questão familiar e também a questão genética. Por exemplo, indivíduos que têm parentes que tiveram câncer de mama têm mais chance de ter câncer de próstata. Talvez porque os problemas genéticos, os erros genéticos sejam parecidos. A gente também sempre escuta, principalmente na mídia, a questão da prevenção do câncer de próstata. Na realidade, isso é uma coisa errada, não existe muito prevenção. Se você fizer uma comparação aqui, ó, nesse quadro, vamos ver quais são os cânceres que são preveníveis com alguma medida. Aqui estão as medidas, olha, parar o tabaco, menos álcool, comer menos sal, e veja que o câncer de próstata, praticamente ele não muda. Se você comparar, por exemplo, próstata com pênis, se você lavar o pênis todo dia, talvez você não tenha câncer de próstata. É muito fácil. Já a próstata não tem isso. Então, essa questão de, quando se vê, vamos fazer uma campanha de prevenção. Não, é detecção precoce, porque a prevenção é muito difícil. Outra coisa interessante é a incidência. Isso a incidência, obviamente, muda no Brasil, muda no mundo, no Brasil muda bastante. Vejam o que acontece nas regiões. Os pacientes que são da região norte e nordeste têm menos que os pacientes da região sul. Provavelmente tem a ver com alimentação. Indivíduos que comem mais carne gordurosa têm mais câncer de próstata. Talvez esse seja uma dica da questão da prevenção, ou evitar que tenha, né? A questão que você pode estar mais exposto a isso. Talvez isso tenha algum interesse e algum fundamento. Mas a gente realmente explica para os pacientes que existem alguns causadores, né? Como falei, a carne, e existem alguns protetores. Só que protetor mesmo, vários já foram testados ao longo do tempo, vários. Aqui a gente tem até um certo modismo, de ano para ano aparece uma moda. Nós já tivemos a moda da vitamina E, do selênio, do licopeno, que nós não chegamos a nenhuma conclusão, não tem nenhum fundamento. Tivemos a moda da soja, lentilha. Hoje em dia tem uma moda do brócolis. Veio a moda do brócolis. Vamos comer brócolis para não ter câncer de próstata. Guardem o seguinte, não existe nenhum estudo sério que comprova que alguma alimentação tenha uma influência muito forte no câncer de próstata, a não ser a ingestão de carne gordurosa. E aí existe também uma diferença forte na etnia. Os negros têm mais câncer que os brancos e os brancos mais que os asiáticos. Talvez tenha também influência da parte de alimentação. Nós sabemos que os asiáticos comem mais cereais, uma alimentação mais baseada em vegetais, e os brancos mais carne gordurosa. Bem, aqui entra um aspecto que eu falei no começo, por que nós temos uma incidência alta e mais uma mortalidade baixa. Aqui não explica por quê, mas fala o fato. Se nós formos pegar todos os homens que falecem após os 50 anos, nós temos uma incidência de 30% de câncer. Então, se nós autopsiarmos todos esses homens, nós vamos encontrar câncer em 30%. 12 deles terão câncer incidentalmente durante a vida.
Por exemplo, ele vai fazer uma cirurgia da próstata, fazer uma ressecção, encontra-se lá, ele encontra um câncer. A outra situação é o câncer clínico. O que é o câncer clínico? Ele tem sintoma, ele teve um sangramento, uma dificuldade, ou vem já com metástase, aparece nesse caso. E 2% de óbito. Ou seja, uma alta incidência, uma alta prevalência, mas uma baixa mortalidade. Isso quer dizer que muitos pacientes sobrevivem ou vivem com o tumor por muitos anos e sofrem muitos anos. O toque é primordial, vocês sabem que a gente ainda preconiza o toque. O toque é para detectar alguma área suspeita. O que é isso? O endurecimento da próstata, uma irregularidade na próstata, aí é um ponto talvez que precise fazer a biópsia. Um outro aspecto é o PSA. Até anos atrás, achava-se, acima de 4 todo mundo tem que biopsiar, abaixo de 4 ninguém precisa biopsiar. Não é mais assim. Nós sabemos que existe um índice de PSA pela idade. Então vejam, por exemplo, se nós pegarmos um indivíduo de 45 anos nessa faixa etária e ele tiver um PSA de 2,4, ele tem 10 vezes mais chance de ter câncer. Ou seja, o índice é 0,7, a média do PSA. Então, o que nós preconizamos é ver, primeiro, a faixa etária e ver o que acontece com o tempo do PSA, se o filme do PSA, se esse PSA vai subir com a idade. Vamos ver outro exemplo. O paciente de 55 anos, ele tem 3,9 de PSA, ele tem 27 vezes mais chance de ter câncer de próstata. O que quer dizer isso? Você não tem que assustar o paciente, mas você tem que ver o paciente mais frequentemente. Falar que ele tem mais chance porque o PSA dele basal é mais alto. É essa a mensagem. Bom, mas se nós encontrarmos, então, o toque alterado ou o PSA alterado, é a biópsia. A biópsia é feita através de um transdutor de ultrassom que vai direcionar aonde nós vamos fazer as biópsias. Podemos encontrar alguma região mais suspeita, por exemplo, uma região hipoicóica, ou através da ressonância magnética. Quando se faz a ressonância magnética, nós injetamos o contraste e existe um ponto que contrasta mais, esse ponto demora para sair, esse ponto deve ser biopsiado, porque aí pode ter o câncer. A gente faz aquela classificação de PIRADS, vai de 1 a 5, acima de PIRADS 3 ou mais, geralmente se faz biópsia. 3 é duvidoso, mas 4 e 5 com certeza. Então, esses pacientes que têm uma ressonância, digamos, suspeita, devem ser biopsiados no lugar da suspeita e em geral. Não se faz só no ponto de suspeita. Nós fazemos a ressonância hoje para todos os pacientes antes da biópsia. Isso não era assim até pouquíssimos anos atrás, mas você submeter o paciente à biópsia transretal, o risco de algum tipo de infecção, sangramento, não é tão desprezível. Então, para evitar isso, ou para evitar uma biópsia necessária, nós fazemos esse tipo de conduta à ressonância. Então, a biópsia é feita assim, aqui uma área suspeita, então os fragmentos dessa área e mais os outros, toda a próstata. Fazemos uma classificação da doença, que é o tal padrão de Gleason. Basicamente é o seguinte, o que nos interessa é a conformação histológica. Conformação histológica é essa que ele classificou, esse Gleason fez isso há 50 anos atrás, e classificou em bem diferenciado, moderadamente, e os níveis são poucos diferenciados no ponto de vista do arranjo arquitetônico histológico. Normalmente, os tumores não são homogêneos, eles têm áreas diferentes. Então, você dá 2 notas. Você dá uma nota para o que você acha que está mais comprometido e uma nota secundária para áreas que são menores. Então, o indivíduo pode ser 3 mais 4, 5 mais 2, 5 mais é raro, mas 5 mais 4, 4 mais 3, por conta disso. Por conta da gente anotar as áreas que são mais predominantes. E aí, essa classificação é que nós, hoje, todos os urologistas trabalham com essa classificação. O que é isso? Quando você faz a somatória, você vai categorizar. Então, até 7, por exemplo, grupo 2. O 7, mas inverso, veja, 4 está mais propenso, 4 está mais frequente, está mais extenso, e o 4 mostra uma doença mais grave, porque histologicamente é pior. Então, o 4 é grupo 3, 4 mais 3, o grupo 4 é 4 mais 4, e o grupo 5 seria 9 e 10. Então, com isto aqui, nós sabemos o grau, o risco do paciente, o tipo de gravidade daquele caso. Nós podemos atuar mais
agudamente no paciente, ou talvez não fazer nada para o paciente, até um acompanhamento vigiado. O papel do urologista ele tem sido bastante importante no câncer de próstata e tem aumentado muito nos últimos anos. Há anos atrás, a gente só fazia a prostatectomia radical, via os pacientes que podiam fazer radioterapia, mas depois nós começamos a avançar em doenças localmente avançadas. Esse T3, T4 é a doença que já começa a sair da próstata. E hoje em dia nós estamos fazendo cirurgia, acompanhando o paciente e também fazendo a hormonioterapia. Esse tumor ele responde a níveis normais de testosterona. A testosterona é um alimento para o tumor. Então, em alguma situação do localmente avançado para o metastático, nós temos que fazer a orquiectomia, que é a castração cirúrgica. Também podemos fazer a castração química, com agonistas, LH-RH. Então, nós fazemos isso, obviamente, começa a entrar na área da oncologia e da radioterapia. Por exemplo, aqui é só um exemplo da onde o urologista pode trabalhar, mas nós também temos o concurso do oncologista, porque quando ele começa a ficar resistente à castração, você castra o indivíduo, a doença continua subindo. Aí nós temos que fazer quimioterapia, terapia de segunda de complementação, que já não está respondendo só a castração. E o radioterapeuta também tem um trabalho importante, porque nesse ponto aqui, a radioterapia ela pode ser curativa. Óbvio que nem sempre o nosso relacionamento é bom, mas a gente tenta fazer as coisas direitinho para que a gente tenha uma boa convivência com esses profissionais. Anos atrás, eu já me interessava por essa questão de explicar para a população quais são os riscos do câncer de próstata, como é o câncer de próstata. Esse livro foi publicado em 2006 e lá tinha toda uma explicação. Então, a gente está, como nós somos muito ligados, eu estou na universidade há muitos anos, a gente via que a população precisava de algum tipo de informação. Hoje existe bastante, mas até 10, 15 anos se falava muito pouco em câncer de próstata. E o que nós precisamos também é trabalhar em conjunto. Isto aqui é um manual que a gente publica a cada 2 anos na Unicamp, e ele é feito com um oncologista, com um radioterapeuta, para a gente ter um convívio harmônico. Antigamente, o paciente entrava pela porta, por exemplo, do HC da Unicamp, se ele fosse até uma oncologia, ele ia ter um tipo de tratamento. Se ele parasse na radioterapia, ele ia fazer radioterapia. Se ele entrasse pela porta do urologista, ele ia fazer cirurgia. Isso acabou. Então, as condutas são todas homogêneas, porque ele tem uma equipe multidisciplinar para estudar esses casos. Bom, o acompanhamento vigiado é muito importante. Se nós tivermos uma doença muito inicial, talvez esse paciente sobreviva com a doença, ele vai morrer de outras causas e não da doença. Então, alguns pacientes podem ser acompanhados, se ele tiver essa categorização. Ou então ele vai submeter à cirurgia. A robótica hoje é o carro-chefe, né? Todo mundo quer fazer cirurgia robótica, é mais, digamos, para um cirurgião é mais cômodo, né? Do ponto de vista de posicionamento, ele é mais preciso, porque o material ele tem uma rotação quase de 360 graus quando você está operando, e tem vários modelos, a coisa é realmente muito interessante. Hoje, talvez, a gente comece a entrar na fase do single port, ou seja, só um orifício entre todos os braços. Vocês veem que normalmente são vários braços, mas está chegando nesse ponto. Só que, se a gente fizer a comparação da cirurgia aberta convencional com a robótica, vejo que não tem muita diferença. A única diferença, não são únicas diferenças, digamos assim, o indivíduo ele está mais apto a trabalhar e ir embora do hospital mais rapidamente, sangra menos. Ponto final. E, obviamente, o paciente tem o pós-operatório é mais tranquilo. Então, de maneira geral, é tão bom quanto cirurgia convencional, só que o paciente prefere e é natural. O paciente, quando ele sabe que ele vai sair antes, dói menos, ele vai querer, e, obviamente, a indústria farmacêutica e de materiais vai querer também. E o paciente, nós, os médicos, obviamente, vamos nessa linha e cada vez mais indicando robótica para esses pacientes. O que nós fazemos é a retirada da próstata, né? Aqui estão a próstata com a vesícula seminal, com os deferentes e os linfonodos. Também podemos fazer radioterapia conformacional, como eu falei.
ela conforma a forma da próstata e nós fazemos um tratamento, o paciente pode curar. E os resultados são bons, com algumas complicações parecidas com a cirurgia, um pouquinho menos, talvez. A bracterapia, que é um tipo de radioterapia que nós jogamos sementes radioativas dentro da próstata, também é um outro tipo de tratamento com resultados muito bons. Quando chega nessa fase de metástase já generalizada, isso aqui é, obviamente, um caso bem escarrado, mas é nessa situação que a gente, às vezes, encontra o paciente. Tem pacientes que ficam na cama, eles têm 15 fraturas. Eles se mexem na cama e fratura outra vez. Aí a gente submete o paciente aos bloqueios hormonais, como eu falei, ou orquiectomia ou agonista, né, através de injeções, que vão fazer o bloqueio da testosterona. E aqui, só para vocês terem dar uma olhada, aqui, até 2004, a gente não tinha muita coisa a fazer, não. Era cirurgia. Aí, em 2004, apareceu o docetaxel, que é uma quimioterapia boa. E os pacientes começaram a ter mais sobrevida com docetaxel. A partir daí, começou um boom. Nós tivemos vários outros tipos de quimioterapia, vários bloqueadores hormonais, várias alternativas. Hoje, a gente tem que parar e pensar entre 3, 4, 5 alternativas no mesmo estadio. Isso é muito bom para nós, porque nós conseguimos aumentar a sobrevida dos pacientes. E hoje nós temos aí um cartaz cheio de alternativas, inclusive drogas que influenciam os pacientes que têm alterações genéticas. Por exemplo, que nem o câncer de mama, que tem alterações genéticas no BRCA, que é um reparador de DNA. Esses pacientes podem ser tratados também no câncer de próstata, porque nós encontramos esse mesmo problema no câncer de próstata. Bom, senhores, eu vou parar por aqui, tenho mais alguns slides, mas eu vou parar por aqui, que eu sei que eu já estourei o tempo. Muito obrigado, depois a gente vai ter tempo para discutir alguma coisa. Obrigado.